Olá, rapaziada. Hoje nós vamos falar de uma importante força chamada força de atrito. Bom, o que é então a nossa força de atrito, que eu vou chamar de FAT? Primeiro, quando é que ela surge? Ela vai surgir quando um corpo apoiado sobre uma superfície, comprimindo-a, escorrega ou tende a escorregar em relação a ela. Ou seja, tem que ter, para que ela apareça, ou uma tentativa de escorregamento ou um escorregamento. E ao que ela se deve? Por que ela surge? Fundamentalmente em função das irregularidades das duas superfícies em contato. Então vamos imaginar esta pessoa aqui puxando este corpo, correto? Então este corpo e esta superfície pode ter uma tentativa de escorregamento, se ela não sair do lugar, mas está tentando haver um escorregamento, ou realmente pode haver um escorregamento, se ele estiver puxando ela e ela estiver em movimento. Quais são então as forças que atuam? Primeiro, se tem apoio, tem uma normal. Este corpo está tentando empurrar a superfície para frente, pelo princípio da ação e reação. A superfície empurra, tenta impedir que o corpo o quê? Vá para frente. Está aqui o meu FAT. Observem que se eu fizer a composição entre quem? O FAT e a normal, eu obtenho o que nós chamamos de força de contato. Então, nós podemos dizer que a normal e o FAT são componentes da força de contato. Tranquilo? Fundamental. O FAT, ok? O corpo em repouso está tentando escorregar, mas não está em movimento. Nós vamos chamar de atrito estático se o corpo estiver em repouso. E se o corpo estiver em movimento, o atrito vai receber o nome de cinético ou dinâmico. Tranquilo? Qual é a direção da força de atrito? Absolutamente paralela à superfície de contato. Sempre paralela à superfície de contato. E o sentido? O sentido vai ser o quê? Oposto ao escorregamento ou a tentativa de escorregamento. Legal? O que mais? Intensidade do FAT. Para falarmos do FAT, se vocês observarem, primeiro, ele é proporcional à normal. Esse gráfico aqui vai nos dar direitinho a dimensão disto aqui. Vamos pegar esse gráfico de FAT em função do valor da força. O que acontece? Conforme eu vou aumentando a força que eu vou fazendo, o FAT também vai o quê? Aumentando, 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 até ele chegar num valor máximo que ele ainda não se movimenta. Ele ainda não se movimenta. Esse FAT é chamado de FAT estático máximo. Máximo. É aquela força máxima em que o corpo ainda não entrou no movimento. Eu vou fazendo a força F, ela vai aumentando, 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 até chegar nesse FAT estático máximo. E o que acontece a partir daí? Ele sofre o quê? Uma brusca modificação e ele entra em movimento. No que ele entra em movimento, se vocês repararem, eu tenho o meu FAT o quê? Cinético. Ele passa a ser constante. O FAT cinético é absolutamente constante, ele não modifica mais. Então, aqui o corpo está em movimento em relação à superfície. Aqui o corpo está o quê? Em repouso em relação à superfície. Nessa parte vermelha, em repouso, em movimento. E se vocês observarem, o FAT cinético
é menor que o fato estático máximo. Está aqui, ó. Fato estático máximo é maior que o cinético. Isso nos leva a crer que o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito cinético. Ah, mas espera aí, Dose, o que é esse coeficiente de atrito? Ah, isso é um número que está relacionado a quem? Às irregularidades das superfícies. Quanto mais irregulares, maior é esse número. Por isso que o fato estático máximo é um μ estático vezes a normal. Por que estático? Porque ele não está em movimento. E o fato cinético é um μ cinético vezes a normal. E lembrando sempre, o fato estático máximo é maior que o fato cinético. E o μ estático máximo maior que o μ cinético. Podemos então falar sobre o quê? Esses exercíciozinhos que nós temos aí na página 62. O primeiro é esse do Enem, que diz o seguinte: uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Então, esse primeiro problema fala exatamente dessa força de atrito quando eu estiver o quê? Subindo um plano inclinado. Aqui. O que acontece? Uma pessoa quando está subindo, faz o quê? Vocês têm que relembrar que o nosso pé sofre uma pequena rotação quando nós andamos. Ao sofrer essa rotação, eu empurro o chão para baixo. O chão empurra meu pé para cima. É este fato que nos coloca em movimento. Este fato que nos coloca em movimento. Então, como é que esse fato é? Primeiro, paralelo a o plano inclinado. E no mesmo sentido do movimento. Por quê? Eu estou subindo o plano inclinado. Eis o movimento. Tranquilo? Isso então daria a alternativa C. Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. E aí vem o problema número 2. Um estudante que recentemente tirou sua carta e ainda não está familiarizado com os procedimentos normais de quem dirige um veículo, esquece-se de observar os marcadores do painel e fica sem combustível. Como se encontra apenas a 20 metros de um posto de abastecimento, decide empurrar seu carro até lá. Ele inicialmente trava o volante do veículo para que esse siga apenas em linha reta e põe-se a empurrá-lo, conforme a figura abaixo. Vocês têm a figura aqui. Como as rodas podem girar, o atrito aplicado pelo pavimento não é tão intenso se comparado à situação que se elas estivessem travadas e fossem arrastadas. Então, observem, né, que como a roda está em movimento, tranquilo? Esse atrito não é tão, o quê? Forte. Qual é o significado disso? Eu sei que o fato estático máximo é maior que o fato cinético. Então, ele está dizendo para nós, como as rodas podem girar, o atrito aplicado pelo pavimento não é tão intenso como se comparado à situação em que elas estivessem
travadas e fossem arrastadas. Ah, travado seria o quê? Um escorregamento em movimento. Nesse caso, seria um fátio o quê? Cinético. Tá ok? Seria um fátio cinético. Como ela está em movimento, é como se ela estivesse o quê? Tentando se atritar. Então, esse vai ser o nosso fátio estático o quê? Máximo. Muito importante entender isso. Sabe-se que, nesse caso, o coeficiente de atrito entre os pneus e o pavimento é 0,03. Então, trata-se desse fátio estático máximo. E ele fala que a massa do carro é 800 quilos e o rapaz, por sua vez, tem uma massa de 60 quilos. Do carro, 800, do rapaz, 60. E ele consegue aplicar no carro, por alguns instantes, uma força que equivale a 1,5 vezes o seu peso. Nessas condições, conclui-se que... Então vamos fazer o cálculo disso. Ele fala que a força que o rapaz consegue fazer por alguns instantes, 1,5 peso do rapaz. Se a massa do rapaz é 60, o peso é 600. Então qual é a força que o rapaz consegue fazer? 900 newtons. Tranquilo? Portanto, quais são as forças que estão atuando? Olha a força que o rapaz faz. Eu teria aqui a reação normal nele, não me interessa, eu estou querendo estudar o carro. Além disso, eu teria o fat nas rodas. Estou falando do fat estático máximo. E na vertical eu teria ainda peso e normal. Na vertical não tem movimento, N menos P, peso do carro, igual a zero. Então a normal também vale quanto? Massa do carro 800, G é 10, 8.000 newtons.